Oi, gente, tudo bem? A gente está na aula 3 de Matemática Financeira do canal Exatíssima. Essa aula eu vou fazer toda de uma vez, não vou ficar gravando aos pouquinhos, porque eu pensava assim, as aulas muito longas o pessoal não vai querer assistir, mas hoje é rapidinho. Então, vamos lá, rapidinho, começar a nossa aula, tá? Sem mais delongas. Tá? Hoje a gente vai ver juros compostos, a comparação entre juros compostos e juros simples nos gráficos, em um gráfico, conversão linear e conversão exponencial. Juros compostos, quem já está no mundo de concurso está mais acostumado com essa fórmula. Eu tenho, então, que montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. E o valor final é igual ao valor inicial mais 1 vezes i igual a n. Vejam que essas duas desculpa. O valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais i elevado a n. Vejam que essas duas fórmulas são iguais. Eu apenas modifiquei as variáveis porque pode ficar diferente de banca para banca, de autor para autor, de prova para prova. Tá? Como a gente já fez exercício na aula passada, dentro do mesmo enunciado podem vir duas nomenclaturas diferentes se referindo ao mesmo termo. Tudo bem? Então, é bom a gente sempre usar as variáveis diferentes. Então, gente, montante é o valor final, capital é o valor inicial, I é a taxa e N é o número de períodos. Tá? Agora, a gente vai saber como é que os juros simples e os juros compostos se comportam ao longo do tempo. Depois a gente vai ver a representação gráfica disso. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um período de tempo que lá na fórmula eu vou colocar que ele é 1, porque ele é um mês, ou um dia, ou um ano, ou seja, quando n é igual a 1, o montante simples é igual ao montante composto. Tá? O montante produzido em juros simples é igualzinho ao montante produzido em juros compostos quando o capital é igual e quando a taxa de juros é igual. Agora, quando eu tenho que n está entre 0 e 1, e com isso eu estou querendo dizer que o período de tempo é fracionário, ele é menor do que 1, então, por exemplo, meio mês, meio ano, ou 0,75 de um ano, tá bom? O que acontece? Olha que interessante, o montante gerado com juros simples acaba sendo maior do que o montante gerado com juros compostos. E quando o n for maior do que 1, então, por exemplo, 3 meses, 5 meses, 10 anos, o montante em juros simples sempre vai ser menor que o montante gerado em juro composto. Agora vamos ver aqui a representação gráfica. Nós vemos claramente que juros compostos vão crescer de maneira exponencial e que os juros simples crescem de maneira linear. Vejam que os dois partem do mesmo ponto, porque nós precisamos fazer análise sempre com o mesmo capital. E aqui nós temos o marco importante, que é n igual a 1, seja ano, mês, dia, tá? Sempre n igual a 1. Então, quando n é menor do que 1, vamos dizer 15 dias, 20 dias, né, que quando a gente passar para n vai ficar, por exemplo, meio mês, percebemos sempre que o montante com juros simples sempre vai ser maior do que o montante com juros compostos. Exatamente em n igual a 1, o montante em juros compostos vai ser igual ao montante em juros simples. E a partir de 1, o montante em juros compostos sempre vai ser maior do que o montante em juros simples. Sempre, tá? A professora, isso não cai na prova. Cai sim. Caiu lá em 2008 para a Caixa Econômica Federal, Sesgran Rio. Eu acho que esse ano passado eu também fiz prova que caiu isso. Nem me lembro direito, mas acho que caiu. O gráfico a seguir representa a evolução, as evoluções no tempo do montante a juros simples e montante a juros compostos. Tá? Ambos a mesma taxa de juros. M é dada em unidades monetárias e T na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa de juros utilizada. Analisando o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a juros. Então, o que é mais vantajoso? É mais vantajoso emprestar juros compostos sempre? De repente, a pessoa que nem olhasse esse gráfico diria que sim.
Mas vejam que juros compostos não é legal quando o período de tempo é inferior a 1. Então vejam, gente, aqui é Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, sabe o que ela faz? Os juros do cheque especial, num período inferior a 1, ela pode querer cobrar, sim, juros simples, porque ela vai ter mais lucro, tá? Então, voltando à questão, juros compostos sempre erradíssimo. Juros compostos não são vantajosos quando o período de tempo é inferior a 1. Compostos se o período do empréstimo for menor que a unidade de tempo. Compostos se o período for menor que 1, jamais, sempre vai dar prejuízo. O composto é essa aqui e ele está sempre menor que o simples. Simples sempre? Não. Simples, para quem empresta, só é vantajoso aqui quando ele é maior, que é no período menor que 1. Tá? Simples se o período de empréstimo for maior que a unidade de tempo. Jamais, porque maior que a unidade de tempo, ele rende menos que o composto. Simples se o período do empréstimo for menor. Simples se o período do empréstimo for menor que a unidade de tempo. Certinho. Simples se o período de tempo for menor que a unidade de tempo. Então, a letra E. Tá? Vamos para a convenção linear. Tá? Muita gente que estuda matemática financeira deixa esse tópico para lá. Então, vamos ver aqui direitinho como é que funciona. A convenção linear, gente, ela só vai ocorrer em uma única hipótese. Se o meu período de tempo for fracionário. Então, vamos supor um período de tempo de N que seja 2,5 meses. 2 meses e meio. Aí a gente vai ter a convenção linear. A convenção linear vai se referir justamente a essa questão aqui, tá? A convenção linear, ela parte do princípio que sempre vai ser mais vantajoso emprestar dinheiro a juros simples nos períodos fracionários. Nos períodos menores que 1, sempre é mais vantajoso usar os juros simples. E para períodos maiores que 1, para a parte inteira dos meus juros, sempre eu vou usar juros compostos. Então, vejam bem, se eu tenho um período de tempo que seja 4,5 anos, a convenção linear vai falar o seguinte para vocês. Pega o 0,5 e aplique juros simples nele. O 4, que é inteiro, aplique juros compostos. Isso é uma forma de maximizar o lucro. Você vai pegar o melhor dos dois mundos. Você vai pegar juros simples para o fracionário e juros compostos para a parte inteira. Tudo bem? Então, vejam aqui, convenção linear. É utilizada quando o N é fracionário. A parte inteira de N é calculada por juros compostos. Por quê? Porque vai dar um lucro maior. A parte inteira de N é calculada por juros compostos para dar um lucro maior. E a parte fracionária é calculada por juros simples para também dar um lucro maior e maximizar o ganho de quem está emprestando dinheiro. Então, olhem aqui a fórmula. O valor final vai ser o valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Isso aqui é o quê? Juros compostos. Nos juros compostos, a gente vai aplicar a parte inteira. Vamos supor que seja 7,5. A gente vai aplicar o 7 aqui. E a parte fracionária aqui, se é 7,5, eu botei o 7 aqui, vai faltar o meio. O meio a gente vai colocar nos juros simples, ou seja, 1 mais I vezes N. Então, como é que ficaria a fórmula? O valor final é igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N, a parte inteira do N, vezes 1 mais I vezes N, só que esse N aqui eu vou colocar só a parte fracionária dele. Isso maximiza os lucros da pessoa, de quem está emprestando. Então, vamos aqui para um exemplo da FGV de uma questão que caiu em 2006. Determine o montante em 75 dias de um principal de R$5.000 a juros de 10% ao mês pela convenção linear. Tá? Então, olha lá, a convenção linear, você já vai ter que saber que você vai ter que maximizar os lucros e, com isso, a parte inteira vai ficar com juros compostos e a parte fracionária vai ficar com juros simples. Então, vamos escrever a fórmula. VF é igual a VT, coloco os juros compostos, parte inteira. I mais 1 mais I vezes N. Esse N aqui eu vou colocar a parte fracionária.
tá? Lembrando que aqui, ó, tem 2,5 meses, 2,5 meses, tá? 2 meses e meio, 2,5 meses. Meu VP principal é o quê? É o presente. E 10% ao mês é o quê? Minha taxa. Então, vamos lá. O meu VF vai ficar 5.000, 1 mais I, que é 0,1, elevado ao quadrado. Por quê? Vou pegar a parte inteira, 2. E aqui no juros simples, vou colocar a parte fracionária. Vai ficar 1 mais 0,1 vezes 0,5. Então, 2 no composto e meio no simples. Tá? Isso vai ficar o quê? 5.000 vezes 1,1 ao quadrado vezes 1,05. E aí eu vou ter 5.000 vezes 1,21 vezes 1,05. E eu vou ter esse valor final aqui. Tá bom? O valor final vai ser 6.352,50 centavos. Tá? Agora, a conversão exponencial. A conversão exponencial é só para assustar e confundir a cabeça do candidato que não estuda. Olha só como é que vai ficar. Não fica nada, na verdade. Você vai usar o expoente fracionário na fórmula normal. A fórmula não vai mudar em nada, vai continuar sendo juros compostos na conversão exponencial e você vai colocar o número fracionário todinho aqui. 7,5, você vai colocar 7,5 todinho aqui. Tá, gente? Então, por hoje a nossa aula foi isso. Na próxima aula a gente vai ver taxa efetiva, taxa nominal, taxas equivalentes, taxa real, taxa aparente e inflação. Isso aqui tem caído muito, esses 3 últimos tópicos têm caído muito nas provas de concurso. Então, vamos estudar bastante para passar. Arrumem formas de se comprometer com o estudo de vocês. E até a próxima!